e através da rede social estarmos ligados para aprender a Tua palavra. Essa matéria que é tão importante, escatologia, que o Senhor nosso Deus abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a professora e faça com que ela continue sendo uma grande bênção para nós, como foi na vida de Cristo. Amém, Senhor. Nós pedimos por cada um dos alunos, por aqueles que ainda vão participar, que o Senhor nosso Deus esteja abençoando essa matéria e que todos nós possamos não somente aprender, mas também incentivar outros a participar das aulas para aprender muito mais sobre esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Amém, Senhor. Nós oramos pedindo tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, primeiro a gente vai aprender por que esse termo escatologia. Escatologia se refere ao estudo das coisas dos últimos tempos, tá? Então, estudar escatologia é muito importante porque nós vivemos uma época de especulação em torno da escatologia, né? Alguns inventam coisas que não estão na Bíblia, né? Tiram conclusões de eventos e até mesmo agora com essa facilidade de informação da internet, a gente vê que muitas pessoas ousaram até a dar data para a volta de Jesus. Então, coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Então, estudar escatologia é uma grande bênção. Para mim, olha, eu amo esse estudo, já dei ele várias vezes, e estou sempre estudando acerca desses assuntos, porque Deus quer que a gente seja informado sobre isso. Nós não podemos ser leigos em coisas que são tão importantes, né? Nós estudamos sobre a vida de Cristo no semestre passado, e nós aprendemos que nenhuma das profecias acerca de Jesus, elas caíram por terra. Quer dizer que nada do que foi escrito na palavra de Deus, que Deus disse que ia acontecer, não aconteceu. A gente não tem nenhuma profecia que não se cumpriu, porque toda a palavra de Deus se cumpre, né? Então, estudar escatologia é muitíssimo importante para nós que estamos aqui vivendo essa época, que pelos sinais nós vamos aprender por etapa. Nós vamos aprender primeiro sobre os sinais da vinda de Cristo, depois sobre a volta dele, depois a tribulação, depois a volta dele para reinar, o milênio e todas essas coisas. Por que é importante a gente saber, à luz das Escrituras, exatamente essas coisas? O que Deus permite que a gente saiba? Porque tem algumas coisas que a gente não sabe exatamente como vão ser. Só que a Bíblia fala que a gente não precisa passar daquilo que está escrito, porque eu sei que aquilo que Deus quer que a gente saiba sobre ele, sobre a pessoa dele, e sobre as coisas que hão de acontecer, ele deixou na palavra dele. Aquilo que ele quer que saibamos. Aquilo que Deus acha que não é para a gente saber agora, não é porque não tem relevância para a nossa vida, é coisa que nós vamos ainda descobrir. Nós vamos ter uma eternidade para descobrir muitas coisas. Mas nós sabemos que há muitas coisas aqui que o crente tem passado desapercebido e não tem estudado, não tem aprendido. Então, nós vamos aprender junto esse semestre acerca dessas coisas, tá bom? É um estudo fascinante, e eu acho que vocês vão gostar muito, né? E quando eu ainda não era convertida, eu não gostava nem de falar no livro de Apocalipse. Para mim, Apocalipse era um susto. Eu falava, eu não quero saber de nada disso, eu não quero nem saber porque eu tenho medo. Depois que eu aceitei a Cristo como meu Salvador,
Para mim, a primeira vez que eu estudei o livro de Apocalipse, eu estudei acerca dessas coisas, com esse novo olhar, eu me apaixonei, porque eu vi aquilo que Cristo fez por mim, do que ele me livrou, entendeu? Do que ele te livrou. Quando você estudar escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas, quando aquele livro, né, que nós amamos tanto, que é a Bíblia Sagrada, ele se fecha ali, encerra todas as profecias e se cumpre todas as coisas. Quando você começa a entender e ler, você fica fascinado, porque você vai ver de quão terríveis coisas Jesus te livrou quando ele entregou a vida dele lá na cruz para pagar o seu pecado. Então, aqui, eu coloquei aqui, estudar escatologia, ela só tem relevância, ela só é importante da forma que eu estou colocando aqui, quando ela se harmoniza com as escrituras. Caso contrário, se torna vazio, especulativo, entendeu? Porque, como eu disse, que muitas pessoas até usaram já a da data para a volta de Cristo, a usar essas profecias desse livro para colocar coisas que vão de acordo com aquilo que ela mesma acredita, que aquilo que ela gostaria que fosse. E nós precisamos de estudar a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, daquelas coisas que ainda hão de acontecer. De que forma nós devemos estudar? De acordo com as escrituras, harmonizando com as escrituras. Nós não podemos inventar coisa, né? Como é inventado. Por isso que é importante, eu acho muito importante, eu repito de vez em quando essa matéria no seminário, para que mais pessoas conheçam esse assunto, para que eu sei que com a disponibilidade na internet desses assuntos, então você começa a ver um pedacinho de coisa aqui e outra ali, e você acaba indo por um caminho perigoso de ensinos que não são verdadeiros, tá bom? Então, nós vamos estudar a escatologia à luz das escrituras, tá bom? Então, vamos passar, Daniel. 2 Timóteo 4:8 diz assim, olha, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí eu pergunto, a todos os alunos que estão hoje nessa aula, você ama a vinda de Cristo? Você sente saudade de Jesus, né? Ah, como eu vou sentir saudade? Eu nunca vi Jesus. Você nunca viu ele, mas você tem ele aqui dentro, né? Você já parou para pensar como vai ser o dia que ele vir para te buscar? Como ele prometeu no livro de João, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, é uma doce promessa, é uma linda promessa, porque Jesus disse que aonde ele estiver, ele quer que você esteja também, e para todo sempre. Então, aquilo que me causava medo, agora é uma esperança. Então, estudar a escatologia, estudar o Apocalipse, ele tem que trazer em você uma esperança de viver nesse mundo que é tão cheio de desafios, né? Quando eu dei essa matéria, a última vez que eu dei essa matéria, nós estávamos dentro da pandemia, né? Agora a gente a pandemia foi até abaixado para uma endemia, né? Então, era aquela época de que a gente estava todos trancados em casa. Se você entrasse na internet, tinha várias mensagens falando que Jesus Cristo já estava aí na porta, cada um dava uma versão para o que ia acontecer. Embora eu não negue que essa pandemia, todas essas coisas que têm acontecido, são sinais da vinda de Cristo.
mas as pessoas já aproveitam, né? Porque hoje em dia na internet, quanto mais visualização você tem, mais você ganha dinheiro lá, e o que não é o nosso propósito. O nosso propósito, eu queria que muitas pessoas pudessem ver esse vídeo, essa aula, mas não com o intuito de eu ganhar dinheiro com isso, mas para que a palavra de Deus fosse proclamada. Eu estou muito contente que tem gente lá do extremo norte, né, do Brasil, e a gente está aqui nesse pedacinho. Lá eu falo assim que no mapa do Brasil nós estamos naquele pedacinho fininho ali, ó. Parece que vai quebrar, né? Então a gente está aqui embaixo, no lugar do frio, vocês estão aí, no calorzinho gostoso, mas uma coisa que nos une é o amor que a gente tem por Jesus, e eu estou desafiando vocês nesse estudo a amar a vinda de Jesus. Você tem que amar a vinda dele, se preparar para a vinda dele, assim como você se prepara quando vai vir uma visita na tua casa. Você arruma toda a casa, porque aqui em casa eu faço isso. Eu arrumo a casa, eu não preciso de fazer uma reforma na casa, mas eu faço uma faxina, né? Lavo os cobertores, porque aqui faz frio, viu? Quem é lá do norte, aí não precisa nem te preocupar com o cobertor, né? É quentinho. Mas aqui, quando vem uma visita no inverno, você já tem que correr lá, lavar todos os cobertores, porque vai fazer frio e a visita precisa de ter cobertas. E aí você prepara um alimento gostoso para a visita comer, e você prepara a casa, e se você ama muito aquela pessoa, você está empolgado com a vinda dela, e você prepara tudo e fica esperando, não vê a hora que chega aquela pessoa, que vai, né, vai passar uns dias ali com você. Aí não pode ser diferente sobre a volta do nosso Senhor Jesus. A gente tem que amar a vinda dele, não ter medo. Ai, Jesus vai voltar. Eu dou risada quando eu falo isso para algum jovem na igreja que está querendo casar. Ai, mas Jesus vai voltar, será que não vai nem dar tempo de eu casar? Fala assim, olha, se não der tempo, meu irmão vai ter coisa mais gostosa para fazer no céu ainda. Se casar já é bom, imagina tá lá no céu com Jesus, vai ser melhor ainda, né? Então, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. O apóstolo Paulo falando para o Timóteo, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, é uma promessa de Jesus. Primeira coroa que a gente vai ganhar é a coroa da justiça para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Então, estudar, por que estudar escatologia? Porque para aprender a amar a vinda de Cristo e não ter medo da vinda de Cristo, tá bom? Pode passar, Daniel. Outro motivo da gente estudar a escatologia. Olha lá o versículo. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, como que a gente se prepara para a vinda de Cristo? Deus quer encontrar a gente, de que forma ele espera encontrar a gente? Aqui está dizendo imaculado, sem mancha, sem defeito, na presença dele, em paz, esperando, amando a vinda dele, assim como alguém que se prepara toda a casa, esperando uma visita importante que vai chegar, alguém que a gente ama e a gente quer que venha passar dias com a gente na nossa casa. Deus quer encontrar desse jeito a nossa vida, né? E a nossa vida é a casa de Deus, ele quer encontrar que jeito, limpa, imaculada, sem mancha, sem nada para ele repreender. Vamos ver se tem mais motivos para a gente estudar, será que tem? Então, aqui, nós precisamos também entender, que não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Outro motivo muito importante, eu tenho notado que as pessoas, nós estamos chegando numa época que dá a impressão que é aquela época que o apóstolo Paulo falou, né, na palavra de Deus, que as pessoas iam ter um comichão no ouvido. Você sabe que esses dias eu tive um problema de ouvido, e eu entendi como que é horrível a gente ficar com problema, um zumbido no ouvido,
Não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito ruim. Parece que tem um grilo no ouvido direto. Era uma infecção que eu tinha aqui, uma labirintite, e eu passei vários dias e ainda tem um pouquinho, sabe, de barulhinho no ouvido. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas iam ter um comichão no ouvido, não queria para não ouvir, como se fosse, sabe, não quer ouvir, não quer ouvir. Parece que tem alguma coisa que faz um barulho mais alto do que você está falando para que elas não ouçam a palavra de Deus. Então, por que é importante aprender a escatologia, aprender sobre a volta de Cristo e todos esses eventos que hão de acontecer? Porque quando você sabe direito sobre a luz das Escrituras, você pode alertar essas pessoas. E eu entendi uma coisa, as pessoas, eles têm comichão, não gostam de ouvir nada, mas um assunto que é bem polêmico, que para tudo, que eles ficam preocupados, o incrédulo ou um crente que também não está nem aí, é quando você fala com relação às coisas que ainda hão de acontecer. Tá? Porque as pessoas têm medo do desconhecido, né? E aquele medo que eu tinha foi bom para mim. Foi bom para mim porque me levou a ter vontade de conhecer mais sobre Jesus. Eu sempre pegava uma Bíblia que a minha mãe tinha em casa, uma Bíblia bem grandona, minha mãe não era convertida, mas ela tinha uma Bíblia bem grande de papel grosso, porque quanto maior a Bíblia, né? A pessoa acha que maior é a espiritualidade. Então, compra uma Bíblia com papel grosso, com a letra grande, aí ela fica bem grandona assim. E às vezes eu pegava aquele livro quando eu era pré-adolescente, adolescente, e a hora que chegava a parte do Apocalipse, eu fechava rapidinho, eu não queria ver, eu tinha medo. Eu falava, todo mundo fala que no Apocalipse fala coisas ruins. E eu entendi que não fala coisas ruins, fala coisas ruins, depende do ponto de vista e depende para quem é que está falando, tá? Então é importante você aprender para você estar abrindo a mente das pessoas. Então nós vamos aprender o Apocalipse por eventos, porque tem muitas outras coisas que a gente poderia aprender da escatologia, né? Porque aqui há linhas de pensamento, tem pessoas que pensam que o Apocalipse já aconteceu. Sabia disso? Então, eu não quero entrar assim muito naquela parte aprofundada para vocês não cansar e também para vocês que estão começando, talvez alguns aqui estão começando a aprender sobre a escatologia, então eu não vou entrar nessas linhas de pensamento. Tem pessoas que lêem a Bíblia e elas acham assim, não, isso aí já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. E nós acreditamos que todas essas coisas de escatologia ainda vai acontecer. Quais são elas? Primeiro, o arrebatamento. Depois, a grande tribulação. Depois, quando Jesus volta em glória para reinar aqui na terra. Depois, o fim serão 1000 anos que ele reina aqui. Vocês não precisam se preocupar com isso, que nós vamos aprender todos esses eventos um a um, tá? Então, aí ele volta, reina, depois todas as coisas é consumada e nós vamos viver para sempre na eternidade. Mas nós vamos aprender evento por evento, porque a gente sabe que algumas pessoas, algumas religiões, algumas seitas, elas pregam diferente disso, elas acham que já aconteceu a grande tribulação com relação a coisas que já aconteceram no passado, mas a Bíblia fala que depois que Cristo arrebatar a igreja, arrebatar o seu povo, vai haver uma grande tribulação como nunca houve e não haverá em nenhuma outra época. E a gente sabe que já aconteceram coisas terríveis no passado, mas que depois disso já aconteceu outras mais terríveis, então nunca chegou um tempo da gente dizer que nunca houve e nunca vai haver coisas piores, porque a gente sabe que sempre a gente está se surpreendendo com as coisas piores, né? Então, nós acreditamos na linha de pensamento futurista e a gente sabe que Cristo vai voltar e que vai acontecer
todos esses eventos vão acontecer um a um, tá? Então, o primeiro evento que vai acontecer vai ser o arrebatamento, tá? O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento significa rápido, algo súbito, tá? Então, quando falo em arrebatamento, quando falo em volta de Jesus, eu conversei com uma pessoa esses dias, e aí eu estava falando alguma coisa sobre a volta de Cristo, e essa pessoa disse assim, ó, é verdade mesmo, porque eu estava conversando com a minha patroa e ela disse que a gente não pode negar comida para alguém, e nem bebida, e nem nada, porque às vezes a pessoa está vindo na nossa casa, pode ser até Jesus. Pode ser Jesus que está querendo pedir um copo d'água. Eu falei, olha, minha querida, nesse caso, não vai ser assim. Porque quando Jesus voltar no arrebatamento, ele não vai tocar o pé dele aqui nessa terra. E nós vamos encontrar com ele nos ares. Vocês querem ver aqui? Daniel, você pode colocar para mim? Você vai achando o 1 Tessalonicenses 4, que eu vou falar sobre o Atos 1, até que você acha esses versículos do Tessalonicenses. Em Atos capítulo 1, o que aconteceu? Jesus morreu, entregou a vida dele na cruz para pagar o nosso pecado, e ele ressuscitou. A Bíblia fala que ele teve por 40 dias andando pelas ruas de Jerusalém, fazendo saber a todos que ele ressuscitou. E depois ele chamou aqueles 12 homens que ele preparou, né? No caso, Judas não estava mais, porque ele se suicidou, porque traiu Jesus. Então, aqueles 11 homens, ele falou, olha, vai para Jerusalém, espera lá, porque ele ainda tinha coisas para falar para aqueles homens, né? Eles iam receber o Espírito Santo para viver com eles para sempre aqui, instruir eles, tudo, fazer eles lembrar todas as coisas que Jesus tinha ensinado e pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando eles estavam lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava com os seus discípulos e ele disse assim, olha, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus deu essa instrução, então ele já tinha ensinado todos aqueles homens, né? Eles foram salvos por crer em Cristo, foram batizados, e muitos deles ali já haviam sido batizados no batismo de João, eles estavam aguardando o Messias, e foram chamados ali, né, para acompanhar Jesus, largaram tudo, seguiram o mestre, aprenderam, viram os milagres que Jesus fez, e depois viu Jesus entregando a vida dele na cruz, e também viram ele ressurreto. E agora Jesus fala para eles assim, olha, agora eu vou sair daqui, eu não sou desse mundo, né? Jesus já tinha completado a obra e ele ia voltar para o céu. E ele falou, olha, quanto a vocês, ide, vai, faz discípulo, prega o meu evangelho para toda criatura e batiza eles, e depois de batizar, ensina eles, né? Que é o propósito nosso agora. Pessoa crê, batiza, e depois vai aprender até quando? Até o fim da nossa vida. Nós vamos aprender sempre, porque sempre a gente tem coisa para aprender sobre Cristo, sobre Deus. Então, quando Jesus deu essas ordens, de repente Jesus foi subindo assim, e aí uma nuvem veio e ocultou Jesus. Jesus foi assunto ao céu, depois que ele ressuscitou. Aqueles homens, você já imaginou se você estivesse lá e presenciasse uma coisa dessa? Eles ficaram tudo com a boca aberta, olhando para cima, sabe, estarrecido com aquela situação, e apareceu ali 2 anjos e disse assim,
Por que vocês estão assim? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Então, essa foi a primeira promessa, nesse caso aqui, para esses homens, Deus falando com eles através daqueles anjos, olha, ele vai voltar desse jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai vir nas nuvens. Aí, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Daniel vai colocar aqui para nós, vamos ler lá, eu vou pedir para a Lídia ler para mim, que ela está aí aberta a janelinha. Lê para mim, Lídia, 1 Tessalonicenses 4,16. Abre o seu microfone. Acho que está fechado o microfone. Nós não estamos ouvindo. Não está conseguindo abrir, hein? Ah, tá. Agora deu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode continuar. 17. Isso. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que bom, né? Então, e nós, que aqui explica certinho a ordem do que vai acontecer, né? Primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Como que os mortos ressuscitarão primeiro? Todo aquele que morreu crendo em Jesus como Salvador, ele vai receber um corpo glorificado como o de Jesus. Nós vamos ver aqui nesse outro versículo. Um corpo glorificado. Jesus, quando ele ressuscitou, ele atravessou, ele entrou no lugar onde estavam os apóstolos sem abrir a porta, tá? O corpo dele era glorificado. Nós vamos ter um corpo como ele. E ele disse assim, primeiro os mortos vão ressuscitar, e depois nós que tivermos vivos, nós vamos encontrar com ele aonde vão ver? Nos ares, né? Então quer dizer que ele vai estar lá esperando a gente. Agora vamos ver esse outro, Daniel, você saiu daí? 1 Coríntios 15, 50. A Catiele lê para mim. Só está na tela também, Catiele, se você quiser ler direto na tela, mas pode ler na tua Bíblia também. Pode abrir o microfone, né, que tá fechado. Isso. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, querida. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pode continuar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muito bem, amém. Então Amém. É aqui, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, por isso que o nosso corpo, ele precisa se tornar um corpo incorruptível como o de Jesus, aonde nós não vamos mais envelhecer, não vamos mais adoecer, não vamos mais morrer, porque nós vamos ser daí imortais, do jeito que Jesus havia planejado desde o princípio. O homem desperdiçou tudo com o pecado.
O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a doença, né? Por isso que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós voltamos a ter comunhão com Ele, nós somos ligados com Ele pelo Espírito Santo da promessa, e quando Cristo volta, Ele pega esse corpo todo machucado pelo pecado, perdeu a vida eterna, tinha perdido tudo, e a gente recebe de volta, por causa de Jesus, nós vamos receber um corpo como Ele tem, olha só, assim como Ele é, ele se identificou com a gente na morte, e Ele vai se identificar com a gente na ressurreição dele, assim como Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar o nosso corpo incorruptível, né? E aquele que não tiver morrido, vamos supor que Cristo volte hoje e a gente estiver vivo, esse corpo aqui vai ser transformado também num corpo incorruptível. E isso aí não vai demorar, é não abrir e fechar de olhos, assim, ó, puf. Aí você fala, mas como ele vai fazer isso? Como uma pessoa está morta lá há anos, e ele vai ressuscitar esse corpo? Será que ele vai ressuscitar o corpo do Abraão, do Isaac? Onde ele vai achar isso aí? Bom, hoje nós vivemos numa época que o homem já descobriu, a ciência se multiplicou. Nós vamos ver também sobre os sinais dessa volta de Cristo, e quando a gente estudar sobre os sinais que está se aproximando, os sinais que mostram para nós que tudo isso está próximo, vocês vão ver como que isso vai se tornando cada vez mais real. Por quê? Com a descoberta do DNA, de tanto avanço na ciência, você acha que seria difícil para Deus? O homem descobriu agora que é possível até pegar um pedacinho da pele de um animal e clonar, fazer um igual, não é verdade? O homem já chegou num ponto de querer fazer um outro homem, clonar, olha cada coisa que a ciência está querendo fazer. E nós descobrimos na pandemia, né, que a capacidade que o homem tem de inventar coisas em curto prazo, a tecnologia, o avanço da ciência, isso daí é um dos sinais da volta de Cristo, é a multiplicação da ciência, muita coisa, a gente que é um pouco mais velho, a gente olha para trás e fala, como que em pouco tempo um homem foi capaz de inventar tanta coisa assim, né? Para os jovens, isso daí nem é tão grande coisa, porque eles muitos já nasceram na época da tecnologia, da internet, do celular, e para eles isso aí é uma coisa natural, vida que segue. Para nós que vivemos na época, que para fazer uma ligação telefônica, a gente ia no centro telefônico, ninguém tinha, todo mundo, não sei vocês, mas na minha casa não tinha um aparelho de telefone daquele. A gente ia no centro telefônico, pedia, não é, Lídia? Pedia para ligar, levava escrito. A minha mãe tinha uma irmã que morava no Mato Grosso e a gente aqui no Paraná. Assim, Então ela queria saber a notícia dela e a gente já achava isso uma super evolução. Ela ela escrevia num papelzinho o telefone lá da minha tia, eu ia no centro telefônico, pedia para a telefonista fazer a ligação, e eu ficava lá dentro da cabine. Aí, a hora que a ligação chegava lá, aí eu perguntava, falava com a minha tia, perguntava tudo que a minha mãe mandou, né, que morava no sítio, a mãe, e isso aí era lá numa cidadezinha. Aí eu voltava com a notícia do que estava acontecendo lá. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, olha, do jeito que as coisas tá, um dia é perigoso a gente estar falando com alguém de longe e ver a pessoa. Aí outra pessoa falava assim, imagina, isso aí nunca vai acontecer. Isso não está acontecendo agora? Vocês estão aí no Pará e eu estou aqui no Paraná. E a gente está falando em tempo real e nós estamos nos vendo. Então, a ciência está se multiplicando a cada dia. Isso é um sinal da volta de Cristo, e eu estou falando isso para quê? Para mostrar para vocês que quando Jesus ressuscitar o nosso corpo, não vai ser nada difícil para ele já sabia de tudo isso. Isso que nós estamos achando uma coisa fantástica, essa evolução da ciência, Jesus já sabia disso, desde a fundação do mundo.
Você acha que é difícil para alguém que fez o homem do pó da terra pegar só um restinho lá, um fiapinho que sobrou dos ossinhos lá de um crente fiel que morreu lá servindo a Cristo e fazer para ele o mesmo corpo dele, perfeito, e ele subir para o céu e encontrar com Jesus nos ares e encontrar o espírito dele que já estava lá guardado com Deus no céu, encontrar com o corpo novamente e subir para o céu perfeito, sem doença. Ah, não é difícil nada para Deus. Isso que a gente está, o homem só apenas, irmãos, eles estão descobrindo, a ciência está enlouquecida, descobrindo as coisas que Deus já sabia desde a fundação do mundo. Deus já tinha feito na fundação do mundo. Deus deve estar achando engraçado. Mesma coisa quando você compra um brinquedo para uma criança, para um neto, para um filho, você põe na mão dele e ele está tudo alegre, feliz, achando que aquilo lá maravilhoso, e você que é adulto olha assim e fica se alegrando com aquilo e achando interessante, engraçado até eles achar aquilo uma coisa de outro mundo. Assim é Deus, quando ele vê a gente maravilhado com a ciência e ele sabe de tudo isso desde o começo, desde a fundação do mundo. Antes que o mundo era mundo, ele já criou tudo, né? A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que nós estamos, que está disponível para nós hoje, a gente usa, ele já fez desde a fundação do mundo. Tudo que tem aqui, tudo que o homem usa para criar coisas, é a matéria-prima que Deus fez lá quando ele criou o mundo. O homem só fez a descoberta. Ele só fez a descoberta. Então, todas essas coisas que nós estamos aprendendo aqui sobre a escatologia, eu estou dando uma introdução para que vocês possam crer e entender que nada é impossível para Deus. E que Deus vai sim transformar, ressuscitar aqueles mortos que estão lá, que já morreram há milhares há muitos anos atrás, que você pensa, é impossível isso acontecer. Ele deu uma amostra grátis lá em Ezequiel, onde ele foi no Vale dos Ossos Secos e tinha um exército ali, tudo só era osso. E Deus falou para Ezequiel, profetiza para esses ossos e fala para eles viver de novo. E de repente, né, o Ezequiel achando impossível acontecer uma coisa daquela. E quando ele foi falando aquilo que Deus mandou ele falar, os ossos foram se encontrando um com o outro, né? Talvez a cabeça, o crânio de um estava aqui, o dedo estava, o ossinho do dedo estava lá do outro lado, e deve ter sido um barulho, né? Os ossos se encontrando, e daí depois foram os tecidos, né, foram cobrindo aqueles ossos, a pele, os órgãos, e depois Deus sopra vida e forma um exército ali. Ali Deus está mostrando para nós uma amostra grátis do arrebatamento, de como vai ser no dia em que ele voltar, tá? Então, isso aí é real, isso aí não é alegórico. Nós temos na Bíblia partes que são escritas de forma alegórica para a gente entender o que é real. Por exemplo, Jesus não contava parábolas. As parábolas, ele usavam coisas do cotidiano dos homens para que eles pudessem entender coisas a respeito do reino de Deus que era meio confuso, meio difícil. E quando ele comparava de forma alegórica alguma coisa, eles, agora eu entendi. Agora eu entendi o que ele está querendo dizer. Então, você pode olhar o Apocalipse, nós vamos ver muitas coisas a partir de agora, se vocês ficarem comigo até o final, e vocês vão ver que Deus usou muitas coisas ali que são alegóricas, mas ele está falando de coisas que são reais, que vão acontecer de verdade, mas que ele usou coisas para que a gente pudesse ter um melhor entendimento. Só que a gente não pode, igual eu falei no começo, inventar coisas da nossa própria cabeça, porque a Bíblia explica a Bíblia, e é o Espírito Santo que
explica, que ilumina o nosso entendimento da maneira correta, não é inventando coisas da nossa imaginação para achando que é isso, achando que é aquilo, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E quando acontecerá isso, né? Quando será que vai ser? Bom, já teve várias pessoas que fizeram uma profecia sobre o dia. Ah, vai ser tal ano, vai ser tal ano. Mas o que a Bíblia diz? Não é a Bíblia que tem que dar a última palavra? Não é? Então, a palavra de Deus disse assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus testificou com as próprias palavras dele. Então, se Jesus disse isso, será que ele está dando uma autorização para a gente sair falando aí, eu acho que vai ser amanhã, eu acho que vai ser hoje, acho que vai ser por causa da pandemia, é capaz de ser esse ano. Olha, tem gente que ganhou tantas, como que fala? Tantos seguidores com esse tema na pandemia, porque quando o pessoal viu a pandemia, ficou todo mundo com medo, e todo mundo queria saber o que ia acontecer, se Jesus ia voltar, e diante disso, muitas pessoas até foram enganadas. Porque vocês não sabem, esses dias eu estava conversando com um homem evangélico que há muitos anos eu conhecia ele, e ele tinha um pensamento, e esse homem ele enlouqueceu na pandemia, porque ele está pensando umas coisas que, olha, nem vale a pena que eu explicar para vocês. Mas do jeito que ele fala, Jesus morreu em vão, porque de qualquer jeito todo mundo vai para o céu, né? Então, não adianta eu querer mudar a Bíblia para ela ficar confortável do jeito que eu quero, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas a palavra dele um tio vai cair de lá, vai sair de lá sem se cumprir, tá? Então, quando acontecerá? Não sabemos. Mas como nós vamos ter uma noção, né? Não sabemos quando vai acontecerá. Pode passar, Daniel. Vamos conhecer, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós podemos saber o quê? Os sinais. Engraçado que Deus, ele não quis que a gente soubesse o dia nem a hora. Por que será, hein? Alguém tem uma ideia? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Eu quero que alguém fale. Oi? Minha esposa está mandando eu falar e eu estou esperando alguém falar aí. Pode falar. Vamos lá. Não pode falar todo mundo junto, mas pode falar um de cada vez. Ninguém quer falar, pastor? Pode falar, então. Então, na verdade, o fato de ninguém saber a hora é exatamente porque o propósito de Deus é que os seus servos estejam preparados para qualquer hora. Porque se a gente soubesse o dia, a gente deixava para se preparar só na véspera. E nos outros dias a gente estava fazendo a nossa própria vontade, e não a vontade do Pai. Isso mesmo, pastor. Porque, por exemplo, eu estava falando sobre limpar a casa, arrumar, comprar comida, pôr na geladeira, lavar o cobertor para receber a visita. Então, isso aí a gente faz quando a gente sabe que a visita vai chegar, a gente corre lá e faz tudo isso. Né? E nos outros dias a gente deixa assim, mais ou menos, né? As pessoas bem caprichosas faz isso direto, tá sempre fazendo isso. Mas eu confesso para vocês que eu não tenho tanto tempo para fazer isso, lavar cobertor periodicamente, ficar fazendo essas grandes faxinas. Mas no caso de Jesus, é isso que o pastor Adilson falou. Ele quer que a gente esteja preparado sempre, esperando e amando a vinda dele. Se ele falar, olha, eu vou vir só nos anos tal, e ó, mesmo a gente sabendo que vai ser surpresa a vinda dele, a gente já vê que tem muitas pessoas que conhecem ele, mas não está amando a vinda dele. Não está nem aí.
Está vivendo como aquela parábola do esqueci, aquele que o patrão foi viajar e ele ficou espancando os servos, sabe, usando o que estava nas mãos dele de forma indigna. Então, às vezes, é o que está acontecendo hoje em dia. Então, por isso, Jesus deixou desse jeito. Mas ele é tão maravilhoso que ele falou sobre os sinais. Porque o sinal, para que serve sinal? Por exemplo, o sinal de trânsito. Fala aí, Fátima. Você dirige carro, Fátima? Não. Não? Quem é aqui que é motorista? Tem mulher motorista aqui? Não? Tem a Brenda. Brenda, você está aí? Tô sim, Sônia. A Brenda é motoristona mesmo. Ela dirige na pista, ela viaja. Então, para que serve sinais no caso de trânsito? Para orientar a gente. Para orientar. Então, os sinais, quando fala sinal, a gente já pensa num semáforo, né? Verde, amarelo, vermelho, mas tem muita sinalização na pista. Quem pega a pista, você tem que saber de bastante coisa para evitar acidente, né? Então, os sinais são muito importantes, esse tipo de sinal. Então, Cristo não falou que dia que ele vai voltar, nem que hora, porque, como o pastor Adilson falou, ele quer que a gente esteja constantemente esperando, aguardando a vinda dele. Mas ele falou sobre sinais. Ele falou sobre 2 tipos de sinais que vão acontecer: os sinais externos, que são acontecimento fora do sistema religioso. Nós vamos estudar na próxima aula os sinais que vão anteceder a vinda de Cristo. Então, nós vamos aprender 2 tipos de sinais: os sinais externos, que são sinais do tempo, né? Nós vamos aprender aqui sobre a figueira, que é Israel, sobre guerras, fomes e epidemias, e os sinais internos, que são aquelas coisas que acontecem dentro do sistema religioso, dentro das igrejas. Então, nós estamos vendo que é apostasia, pessoas que estão saindo da verdade, pessoas que estão abandonando a fé, né? Tudo isso, gente, é um sinal da volta de Cristo, porque a própria palavra diz que nos últimos dias as pessoas iam apostatar da fé, dar ouvido a espíritos enganadores, a conversa falsa. É por isso que eu estou falando para vocês que é importantíssimo a gente aprender a verdade sobre esses fatos, porque as pessoas especulam, e às vezes especula até mesmo para poder ganhar seguidores na internet, ganhar muito dinheiro no YouTube. Então, ela cria a própria teoria dela, apesar de que tem conteúdos muito bons, não estou falando mal de todos os conteúdos que tem lá, mas como eu vou saber que um conteúdo que tem lá é bom e verdadeiro? Quando eu conheço a palavra de Deus. Quando eu bato o olho lá e eu ouço o que estão falando, falo, isso aí está errado. Já saio de lá. Você está entendendo? Então, para você não correr o risco, você precisa aprender à luz das escrituras. Porque quando alguém está falando, você fala, esse aí está falando, está na Bíblia mesmo. Esse aí não está falando, não quero nem escutar o que ele está falando. Entendeu? Então, como aqui já é 9h01, e eu tenho 1 hora de aula, eu não gosto de passar desse tempo para vocês não ficar cansados, tá? Então, eu vou parar por aqui. E hoje a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu que nós precisamos de aprender sobre a escatologia com a finalidade de ficar preparado, né? Arrumando a casa, né? Onde que é a nossa casa? A casa é a nossa vida. Arrumando a nossa casa espiritual, limpando, tirando a poeira, melhorando nosso relacionamento com Deus, pregando o evangelho para que mais pessoas sejam arrebatadas junto com a gente, a encontrar o Senhor, amando a vinda de Cristo, sentindo o desejo de encontrar com Ele, não ficando com medo,
Quando a gente fica com medo? Quando a nossa vida não está de acordo com a vontade dele, a gente fica com medo de passar vergonha, né? Passar vergonha de Jesus voltar, vai me pegar eu no flagra fazendo coisa que desagrada ele. Então, nós vamos aprender, a gente aprendeu que é importante esse estudo para a gente preparar a nossa vida para encontrar com Jesus com alegria, né? Com a casa limpa, arrumada, com comida gostosa na geladeira, igual a gente aprende, igual a gente recebe uma pessoa que a gente gosta muito na nossa casa. O segundo é porque a gente precisa estar preparado para também ensinar pessoas, ensinar quem está perto da gente. O pouco que vocês aprenderam aí, eu espero que a Aparecida que está aqui, está tão quietinha hoje, Aparecida, ela, tudo que ela aprende, ela vai lá e ensina para alguém. Então, você vai lá e ensina para alguém, porque essa pessoa vai se preparar também. Se ela não aceitou Cristo, a primeira preparação é aceitar Jesus como Salvador. Ninguém vai subir daqui para encontrar o Senhor nos ares se ela não tiver aqui, ó, o selo de pertencimento. O que é o selo de pertencimento? Quando você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem aqui e habita no seu coração. Ele é o selo que vai falar, você não vai ser confundido na vinda de Cristo. Ele sabe que você é dele. Quando você crê nele, ele põe o Espírito Santo aqui dentro e você é recebido como filho de Deus. E na vinda dele você não vai ser confundido. Então, por isso nós precisamos de ensinar, sim, tudo que você aprender aqui, ensinar para alguém que você ama, que você não quer que fique aqui. Porque nós vamos aprender o que vai acontecer com quem vai ficar, quando todo mundo, os salvos sair dessa terra aqui. Não vai ficar bom, não, né? Então, é isso. E para a gente ter essa alegria, para a gente ter essa esperança de que vai ser muito bom mesmo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu queria que a senhora me permitisse só fazer um desafio, porque nesse período que nós estamos vivendo, com tantas correntes ensinando essa matéria de uma forma errada, Sim. eu queria desafiar cada aluno que realmente está aprendendo da maneira certa, a convidar alguém para participar das aulas, para poder tirar suas dúvidas através da escritura, porque eu acredito que essa matéria, para os dias atuais, é muito importante para a nossa vida espiritual. Isso. Muito, muito bom mesmo. Bem lembrado, pastor. E, inclusive, é o que eu penso, o senhor falou uma coisa que eu penso. Eu tenho ouvido, é um assunto que eu gosto muito, eu tenho estudado faz muito tempo, eu ensinava para uma pessoa só, já teve vez de eu ensinar para um grupo de mulheres, já teve vez de eu ensinar para 2 pessoas, no seminário, em todo lugar eu vou ensinando. Eu ia ensinando escatologia, porque eu tenho como um assunto muito importante. E eu tenho visto, para eu gostar muito desse assunto, eu tenho visto muita coisa, muito pensamento errado na internet, e eu acho assim que com milhares de visualização. Então, quer dizer que o que não está certo, às vezes, é mais difundido, espalhado, como, às vezes, uma coisa que a gente faz com simplicidade, né? Mas que seja, que é verdadeiro, é tão difícil trazer pessoas para ouvir, né? Porque é difícil... às vezes eu entendo que não é em todo lugar tem essa dificuldade, né? De fazer pessoas querer sentar, passar um tempo para aprender a verdade. Então, nós precisamos mesmo aceitar esse desafio do pastor Adilson aí e convidar pessoas. Nós temos 22 pessoas matriculadas e não estão todos aqui. Então, vamos lembrar, convidar alguém para vir ao vivo na aula, é melhor do que ouvir depois, porque às vezes a gente vai ver o vídeo depois e a gente até
dorme, não vê inteiro, e quando a gente está aqui junto, anima mais, é mesmo? Então, vamos ver se cresce esse número para a próxima aula, ok? Que Deus abençoe todos vocês, Amém. tá? Boa noite. Boa noite. Só agora eu consegui ligar meu microfone. Estava com problemas aqui. Eu sou Aparecida, tá? Desculpe, eu ouvi a senhora falando aí, professora. Acompanhei a aula, muito feliz de ver aí o pastor já praticamente recuperado. Benção, né? Eu fiquei um pouco mais quieta, porque até peço oração. Eu sofri uma queda, estou com 61 anos, sofri fratura de 4 costelas, e estou com dificuldade, porque está com uma bolha na pleura e está prejudicando meu pulmão, então eu estou evitando de falar, né? Mas apreciei a aula e nós vamos estar orando para a Aparecida, não é mesmo? Para ela cada dia mais ficar recuperada. Minha câmera sumiu aqui, não foi eu que fechei a... Deixa eu ver se eu... Do nada eu desapareci daqui, aí voltei. Agora apareceu. Aparecer. Então, irmãos, é um prazer ter vocês aqui no nosso seminário. Nós vamos agora começar esse semestre para valer mesmo. Vamos tentar ficar aqui, embora o vídeo vai para o YouTube, você pode assistir lá, mas não é a mesma coisa que a gente está aqui junto, tirando as dúvidas, participando. Então, a minha preferência é que vocês assistam aqui, a não ser que aconteça assim, um imprevisto muito grande, e aí você tenha que assistir lá, mas a preferência é que vocês tirem esse tempinho para a gente estar junto, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu pedi para o Daniel terminar essa aula com uma palavra de oração. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, estamos à tua presença nesse momento, Pai, e agradecemos, ó Pai, a Ti por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor. Estamos reunidos, Senhor, através desse aplicativo, desse programa, Pai, estamos aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo mais a Tua palavra, enriquecendo, Senhor, a nossa fé cada vez mais, crescendo, Senhor, cada vez mais na Tua vontade, Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, abençoe esse seminário, abençoe cada professor, está ensinando, Pai, nesse semestre, abençoe cada aluno, Pai, que está participando, aqueles que não estão sempre online, mas estão assistindo também às aulas, abençoe, Senhor, para que possamos crescer cada vez mais na Tua vontade, te servir, obedecer, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, especial pela vida da nossa irmã Aparecida, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dela, dando saúde a ela, curando ela, Senhor, de qualquer enfermidade, Senhor, que ela possa estar melhorando cada vez mais, Senhor, e possa estar aqui conosco, servindo junto conosco, Pai, através dessas aulas, ó Pai. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, abençoe, Senhor, o nosso seminário, e abençoe, Senhor, o nosso final de semana, os nossos trabalhos, os trabalhos na igreja, Pai, que vamos estar realizando, que possamos, ó Pai, sempre estar unidos, buscando a Ti, buscando a Tua vontade, fazendo a Tua vontade, Pai. Pai querido, cuide, Senhor, de cada um de nós e abençoe, Senhor, para a próxima semana, que possamos estar todos aqui buscando a Ti, Senhor, buscando mais a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas. É que eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Então, Amém. bom final de semana para vocês, bom culto.